boa noite. Eu sou Daniele Popov e você acompanha conosco a partir de agora as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. O advogado do presidente Michel Temer apresentou hoje defesa na CCJ. Plenário do Senado inicia debates sobre a reforma trabalhista. Relatório com indicação favorável a Raquel Dodge no cargo da PGR é lido no Senado. Os detalhes a partir de agora pela TV Brasil, Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. A gente começa o programa hoje falando sobre a defesa do presidente Michel Temer, que foi apresentada à Câmara dos Deputados. A Carolina Pimentel, da Agência Brasil, está aqui ao meu lado e tem mais informações. Oi, Carol, boa noite. Boa noite, Daniele. Bem, o advogado do presidente, Antônio Cláudio Mariz, ele protocolou hoje esse documento na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. E o texto tem 98 páginas. Nesse documento, o advogado Antônio Cláudio Mariz, ele defende ponto a ponto a acusação contra o presidente Michel Temer. O advogado sustenta que o presidente Michel Temer não cometeu crime de corrupção passiva, como ele foi denunciado pelo procurador-geral, Rodrigo Janot. O advogado também classificou a gravação feita por Joesley Batista naquele encontro com o presidente Michel Temer como uma prova nula e clandestina e que não compromete o presidente. No documento, o advogado diz também ele acredita que os deputados vão agir com serenidade e não vão autorizar o Supremo Tribunal Federal a dar continuidade a essa denúncia, porque agora chegou nesse processo, a Câmara precisa autorizar ou não se o STF vai investigar o presidente Michel Temer. Pois é, Carol, e após o advogado protocolar esse documento lá na Câmara dos Deputados, Antônio Cláudio Mariz conversou com a imprensa lá na Câmara, lá no Salão Verde, e reafirmou que Temer não cometeu qualquer crime. O presidente da República não cometeu crime, o presidente da República não cometeu corrupção passiva e eu lanço um desafio, respeitoso desafio aos acusadores para que demonstrem, através de um único indício que seja, mais frágil que seja, de que o presidente da República teria solicitado algo, recebido algo ou favorecido alguém. Antônio Cláudio Mariz disse ainda que a defesa está consciente de que a acusação não se funda em indícios e que a peça é obra de ficção. É uma peça de ficção. É uma peça de ficção. É uma peça baseada em hipóteses, suposições, criações mentais, fruto da inteligência do procurador-geral, mas que fugiu da realidade, porque a realidade, mesmo que ele quisesse ir buscar, não encontraria nenhum elemento incriminatório contra o presidente. A partir de agora, o relator, deputado Sérgio Sveiter, deve analisar a denúncia e os argumentos da defesa de Temer para elaborar o parecer sobre a admissibilidade ou não. Bom, agora nós vamos ao Congresso Nacional conversar com Mariana Jungmann, que está com Lucas Por Deus Leão, da Rádio Nacional. Oi, Mariana, como a gente acabou de acompanhar aí, a defesa de Temer foi entregue aí na Câmara, o advogado já se posicionou, então eu pergunto para você, como é que será o andamento daqui para frente, como que ficou o cronograma? Boa noite para vocês. Boa noite, Daniele. Pois é, o cronograma, o calendário sobre a tramitação dessa denúncia é justamente o primeiro foco de embate entre governo e oposição aqui na Câmara, viu, Daniele? Enquanto o governo quer ver essa questão resolvida o mais rápido possível, daí tem entregue, inclusive, antes do fim do prazo, a defesa do presidente Michel Temer, a oposição quer esticar o desgaste do governo e jogar a decisão sobre isso para o mais longe possível. Quem acompanhou os debates sobre esse calendário aqui na Câmara hoje foi o Lucas Por Deus Leão, que está aqui ao meu lado e que vai contar para a gente como foram esses debates lá na Comissão de Constituição e Justiça hoje, né, Lucas? Boa tarde, boa noite. Boa noite, Mariana. Isso. Com a entrega da defesa de Michel Temer, abre-se o prazo de 5 sessões do plenário da Câmara para a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, debater e analisar esse tema e votar. São 5 sessões
do plenário da Câmara para tudo isso. E numa reunião hoje cedo com o presidente da comissão, Rodrigo Pacheco, e os líderes das bancadas dentro da comissão, ficou decidido aí um cronograma. E como ficou isso? Dia 10, na próxima segunda-feira, será lida a denúncia na CCJ. Com isso é dado um pedido de vista que é regimental e está prevista nas regras. E esse pedido de vista dura 2 dias. Na quarta-feira à tarde se inicia a discussão. O presidente da comissão, Rodrigo Pacheco, falou um pouco como vai ser esse debate. Vamos ouvi-lo. Será oportunizada a todos os deputados membros da Comissão de Constituição e Justiça, tanto os titulares quanto os suplentes, essa oportunidade de se pronunciarem na discussão da matéria. Cada membro tem até 15 minutos para discutir. Além dos membros titulares e dos suplentes da comissão, o presidente também abriu palavra para 40 deputados fora da comissão, 20 a favor e 20 contra a denúncia de Michel Temer, além das falas das lideranças, que têm o direito a 10 minutos, Mariana. Ou seja, Lucas, com tanta gente assim para falar, né, com tanto deputado, tanta gente com direito à fala, você falou que inclusive titulares, suplentes, quem não é da comissão. Então, isso vai se prolongar e já se fala em até 40 horas de sessão, é isso? Isso, Mari. A gente fez a conta, né, o cálculo, e se todos os deputados falarem, isso dá quase 40 horas de sessão. Um dos principais governistas que está articulando aí na Comissão de Constituição e Justiça a defesa do presidente Michel Temer, o deputado Beto Mansur, do PRB, disse que é importante essa discussão por se tratar de uma denúncia contra o presidente da República, mas ele espera que muitos deputados da base não falem para encurtar esse tempo. Lembrando que na próxima semana é a última semana antes do recesso parlamentar, o recesso que também aí está na berlinda, se vai ter ou não vai ter o recesso parlamentar. E nós ouvimos também o deputado Paulo Teixeira, do PT, que comentou um pouco como que a oposição espera que tem que ser esse debate na CCJ. Como será dado espaço para o advogado de defesa, que seja dado espaço para a acusação. Nós, então, queremos que Vossa Excelência coloque no roteiro a convocação, o convite ao Procurador-Geral da República, o senhor Rodrigo Janot. Agora, Lucas, uma outra curiosidade, a gente chegou a falar aqui ontem sobre vários requerimentos que foram apresentados já, inclusive para ouvir o procurador Rodrigo Janot, né, o empresário Joesley Batista. Quantos requerimentos já foram apresentados sobre essa denúncia até agora? Maria, até hoje à tarde, tinham 20 requerimentos para convocar aí diversas pessoas envolvidas na denúncia, como Joesley Batista, que foi quem fez a delação, o dono da JBS, o ex-assessor de Michel Temer e ex-deputado que foi preso, Rodrigo Rocha Loures, também o procurador-geral Rodrigo Janot. Conversando hoje com o presidente da comissão, ele disse que vai definir se vai abrir espaço para testemunhas até amanhã. Diz que amanhã vai decidir se abre espaços ou não para testemunhas. Mas o que a gente tem conversado com deputados lá dentro da comissão, espera-se que o presidente não aceite testemunhas e fique somente na denúncia, no relatório e na defesa. Ok, Lucas. A gente vai ter um longo debate ainda sobre isso. Já dá para perceber aí qual vai ser o tom, o desenrolar desse debate. Obrigada, Obrigado. Viu? Olha, agora em outra comissão aqui do Congresso, as coisas estão fluindo muito mais fácil. É na Comissão de Constituição e Justiça, onde a futura Procuradora-Geral da República vai ser sabatinada. Hoje foi lido o relatório do senador Roberto Rocha a favor da indicação de Raquel Dodge para o cargo de Procuradora-Geral da República. Ele falou um pouco sobre esse relatório. Vamos acompanhar. No nosso relatório, a gente apresenta as razões pelas quais a gente entende que ela deve ser aprovada na Comissão de Constituição e Justiça e no plenário do Senado. Essa indicação do presidente da República, ela atende a todos os requisitos, ao nosso ver. E nós temos, assim, a certeza de que a Procuradoria-Geral da República estará bem servida com as luzes que a doutora Raquel poderá levar ao Ministério Público Federal.
E eu comentei que isso está fluindo com muito mais facilidade, com muita tranquilidade, porque até mesmo a oposição elogia a escolha de Raquel Dodge, como foi o caso do senador Randolfo Rodrigues, da Rede, que também falou sobre isso hoje. A autonomia do Ministério Público, o combate do Ministério Público à corrupção é uma conquista irreversível da República Brasileira. A atuação do Ministério Público não tem como ser revertida por uma pessoa ou por outra. Além do mais, eu repito, a doutora Raquel, tanto a doutora Raquel Dodge quanto a doutora Raquel Branquinho, que deverá ascender junto com a doutora Raquel Dodge, eu tenho certeza que não colocarão em risco as suas biografias e as suas carreiras. Então, o senador de oposição, acreditando que Raquel Dodge não vai atuar contra a Operação Lava Jato, nem para tentar botar freio nela, como vários senadores, às vezes, questionam e podem colocar. Então, até a oposição aí dizendo que Raquel Dodge foi uma boa escolha. A gente teve também o novo líder do PMDB, o senador Raimundo Lira, que aposta na aprovação de Raquel Dodge. Vai ser uma aprovação fácil, porque a procuradora, indiscutivelmente, ela tem um currículo extraordinário, teve também a consagração dos seus colegas, né? Portanto, não vejo nenhuma dificuldade. Indiscutivelmente, ela vai ser aprovada com facilidade. Raimundo Lira, que foi escolhido líder do PMDB, a gente ainda vai falar mais sobre isso hoje, mas Daniele Popov, a gente lembra então que a sabatina de Raquel Dodge na Comissão de Constituição e Justiça e a votação dela na mesma comissão está marcada para a próxima quarta-feira, dia 12, e há uma expectativa de que seja aprovada uma urgência e aí ela possa ser votada no plenário do Senado no mesmo dia, viu? Mariane, falando também em CCJ, a comissão aprovou hoje mudanças na forma de escolha dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu vou pedir para você explicar para a gente, então, o que muda com essa decisão, o que vai ficar diferente a partir de agora, se isso caminhar para frente. Pois é, Daniele, é uma proposta de emenda à Constituição que altera um pouco a forma de escolha dos ministros. Então, essa proposta prevê que vai continuar cabendo ao presidente da República indicar o nome dos novos ministros, mas ele vai fazer isso a partir de uma lista tríplice que vai ser passada para ele a partir de um colegiado formado pelos presidentes dos tribunais superiores, da Procuradoria-Geral da República e da Ordem dos Advogados do Brasil. E aí, a partir dessa lista tríplice, então, ele escolhe o nome, envia ao Senado e corre aquele rito que já ocorre hoje, com sabatina e depois a votação na Comissão de Constituição e Justiça e no plenário do Senado. Outra coisa que a proposta de emenda à Constituição prevê é que eles passam a ter um mandato de 10 anos e não podem ser reconduzidos para o cargo. Então, hoje, atualmente, um ministro do Supremo, quando é aprovado, ele fica no cargo até completar 75 anos, quando se aposenta. Pela proposta de emenda à Constituição, ele teria um mandato, então, de 10 anos e não poderia ser reconduzido para o cargo. Mas essa proposta ainda tem um longo caminho pela frente. Ela foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, mas ainda vai ser votada em 2 turnos no plenário do Senado e depois vem para a Câmara dos Deputados, onde passa por votação em 2 turnos também, viu, Daniele? Obrigada, Mariana, pelas suas informações. A gente volta a conversar daqui a pouquinho. Agora a gente vai falar com a Sara Kines, da TV Brasil, em São Paulo, sobre a adoção de política pública de cotas na USP. Isso porque ontem à noite a Universidade de São Paulo aprovou cotas sociais e raciais. São vagas dedicadas a alunos de escolas públicas e autodeclarados pretos, pardos e indígenas. Essa medida vale a partir do ano que vem, né, Sara? Boa noite. Oi, Daniele, boa noite a todos, é isso mesmo. Pela primeira vez, a USP vai adotar um sistema de cotas sociais e raciais. Em 2018, serão reservadas 37% das vagas de cada unidade de ensino e pesquisa. Em 2019, 40% das vagas serão destinadas às cotas e, a partir de 2021, 50% das vagas serão reservadas para alunos cotistas. A USP vai aplicar as cotas nos 2 processos de seleção feitos pela universidade, a FUVEST e o Sistema de Seleção Unificada, o SISU.
Neste ano, a instituição registrou o maior número de estudantes vindos de escolas públicas em seus cursos de graduação. Foram mais de 4.000. O reitor da USP, Marco Antônio Zago, classificou a decisão como histórica. Daniele? Pois é, Sara, essa semana você também trouxe informações para gente sobre o julgamento daquele vendedor que tentou atear fogo em uma juíza dentro do fórum, não é mesmo? Saiu então a condenação dele. Saiu sim, Daniele. O julgamento, que começou na segunda-feira, terminou ontem com a condenação do vendedor Alfredo José dos Santos a 20 anos de prisão em regime fechado por tentativa de homicídio e cárcere privado. O crime aconteceu no dia 30 de março do ano passado, quando o agressor invadiu o fórum com um galão de gasolina e um isqueiro e ameaçou um vigia. Depois, ele tentou atear fogo na juíza Tatiane Lima. Ele foi rendido por policiais militares que conseguiram liberar a juíza. Na mesma decisão de ontem, o réu foi absolvido da acusação de tentar matar o vigilante. É isso, Daniele. Obrigada, Sara, pelas suas informações ao vivo. Nós vamos agora para os corredores internacionais do poder. Foi rejeitada a denúncia contra o presidente da Argentina, Maurício Macri, sobre supostas reuniões com representantes da Odebrecht. A Carolina Pimentel, que está aqui ao meu lado, tem mais informações. Carol? É isso mesmo, Daniela. O juiz federal argentino Rodolfo Canicoba, ele rejeitou, alegando inexistência de delito, a denúncia contra o presidente argentino Maurício Macri, também contra o ministro da Justiça e contra a titular do escritório anticorrupção. Eles foram todos denunciados por supostas reuniões com representantes da construtora brasileira Odebrecht. Essa denúncia tinha sido apresentada pelo deputado Rodolfo Tagliadi, que é ligado ao governo anterior. Ele pedia a investigação do conteúdo dessas reuniões porque considerava que havia presumíveis delitos de negociações incompatíveis, usurpação de autoridade, títulos e de abuso de autoridade. Já em um parecer, o promotor do caso, Federico Delgado, ele resolveu não levar adiante essa denúncia, pediu a rejeição e o promotor argumentava que todos esses atos, essas reuniões, foram realizadas como atos de governo, sujeitas, aí ao controle e responsabilidade dos funcionários e seguindo princípios republicanos. Ainda falando de América do Sul, agora a gente vai falar da Venezuela, que está enfrentando uma crise política e econômica. Hoje, um grupo de simpatizantes do governo de Nicolás Maduro entrou à força no prédio da Assembleia Nacional, que tem aí a maioria de oposição. O grupo essa invasão acabou provocando ferimentos em alguns deputados que estavam na Assembleia no momento. Depois da invasão, esse grupo de cerca de 30 pessoas, foi expulso pela segurança do parlamento. Esses simpatizantes invadiram a sede do Legislativo durante uma sessão comemorativa aos 206 anos da independência venezuelana. É uma cerimônia que foi convocada pela oposição e que é maioria na Câmara. O presidente da Assembleia Nacional, Júlio Borges, disse que pelo menos 5 deputados ficaram feridos e que 7 funcionários do parlamento foram agredidos. Daniele. Obrigada, Carol. Bom, no próximo bloco você vai saber como foi o debate da reforma trabalhista no Senado. Eu volto já. Estamos de volta nos corredores do poder e nós vamos direto ao Congresso Nacional conversar com a Mariana Jungmann, porque começou hoje no plenário do Senado a discussão da reforma trabalhista. Mariana, como foi o tom dos senadores hoje? Olha, Daniela, é aquele tom que a gente já vinha observando desde as discussões nas comissões, Os oposicionistas foram os que mais falaram, até porque os senadores da base não têm interesse nesse momento em prorrogar as sessões de discussão, então os oposicionistas acabam sendo os que mais usam o microfone. E criticaram a reforma, se posicionaram contra ela, voltaram a dizer que acreditam que ela vai retirar direitos dos trabalhadores, mais ou menos naquela linha do que eles já vinham defendendo desde as votações nas comissões. Os senadores da base aliada, por sua vez, os que falaram, defenderam que a reforma é necessária para modernizar a legislação trabalhista do país e favorecer a criação de emprego e a manutenção dos empregos.
tinham 25 senadores inscritos, mais ou menos uns 10 já falaram, cada um vai falar por 10 minutos, isso para o debate de hoje. Então a gente ainda tem aí um bom tempinho de debate pela frente hoje e amanhã, na sessão de amanhã, a gente vai voltar a ter debate sobre isso também, com 10 minutos para cada senador falar. E aí, finalmente, na próxima terça-feira, a gente já entra direto na votação da reforma, sem a necessidade de um novo debate sobre esse assunto, viu, Daniele? Agora, hoje, Daniele, mudando um pouco de assunto, o presidente Michel Temer recebeu o presidente aqui da Câmara dos Deputados também para falar, mudando de assunto não, né? Porque também foi para falar de reforma trabalhista, né, Lucas? Foi você que acompanhou esse assunto também? Como é que foi essa reunião? Isso mesmo, Mari. A base aliada entrou em acordo com o presidente Michel Temer para aprovar no Senado a reforma da forma como ela veio da Câmara. Mas para isso o presidente se comprometeu a vetar alguns artigos e editar medidas provisórias para alterar alguns pontos da reforma que os senadores acham necessários. Entre esses pontos está o fim da contribuição sindical obrigatória. Então Maia se reuniu com o presidente Michel Temer e com o deputado Paulinho da Força, que é um presidente da Força Sindical, uma das principais centrais sindicais do país, para discutir esse ponto. Vamos ouvir o que o presidente Maia falou. Eu pego e te passo. Tá bom. Lucas, que precisa haver uma negociação maior aqui na Câmara, porque os deputados não aceitam retomar a questão do imposto sindical. Mas o governo diz estudar uma forma de que haja uma transição, para que o imposto não pare de ser cobrado de uma hora para outra e as centrais sejam aí penalizadas com isso, Mari. Ok, obrigada, Lucas. A gente vai continuar acompanhando esse assunto. Daniela, é com você. Obrigada, Mariana. Daqui a pouquinho a gente conversa de novo. Bom, hoje tem mais desdobramento da Operação Ponto Final, aquela ação da Polícia Federal que investiga irregularidades no sistema de transporte público do Estado do Rio. E lá da TV Brasil do Rio de Janeiro, Maurício de Almeida fala do andamento de hoje. Oi, Maurício, boa noite para você. Oi, Daniele, boa noite. Hoje a Polícia Federal cumpriu 4 mandados aqui no Rio de Janeiro. 3 deles de busca e apreensão e 1 de condução coercitiva contra o empresário Alexandre Luiz Queiroz Silva, que é sócio de uma empresa de investimentos. Alexandre Queiroz prestou depoimento e foi liberado sem falar com a imprensa. A Polícia Federal também não deu nenhuma informação por que foi decidida essa condução coercitiva do empresário. Nas buscas e apreensão na casa do empresário, a Polícia Federal apreendeu $9 mil e R$3 mil, tudo em espécie. A operação realizada no início da semana, 11 pessoas foram presas e uma continua foragida. É o empresário José Lavoura, que é conselheiro da FETransport, a Federação de Transportes aqui do Rio de Janeiro. Segundo informações da Polícia Federal, ele está em Portugal e o nome dele já foi incluído na lista de procurados da Interpol. E hoje também a Justiça decretou o bloqueio de R$520 milhões nas contas de empresários da FETransport. Até o momento, a Justiça conseguiu encontrar R$345 milhões que já foram bloqueados. Daniele. Obrigada, Maurício, pelas suas informações. E a gente vai conversar agora com a Jéssica Gonçalves, lá na Rádio Nacional, porque a Polícia Rodoviária Federal anunciou hoje que vai suspender alguns serviços. Jéssica, qual é a justificativa da PRF para esses cortes? Boa noite. Boa noite, Daniele. A Polícia Rodoviária Federal suspendeu hoje alguns serviços sem previsão para que eles voltem ao normal. Entre as medidas estão o desativamento de unidades operacionais, a suspensão imediata de resgates e policiamento aéreo e a redução de patrulhamentos terrestres. Além disso, a partir de amanhã serão suspensos os serviços de escolta em rodovias federais para veículos com cargas superdimensionadas, por exemplo. Aí, respondendo à sua pergunta, em nota, a PRF informou que a suspensão dos serviços é uma consequência do contingenciamento orçamentário do governo federal. O patrulhamento das rodovias é considerado prioridade no Plano Nacional de Segurança Pública, lançado no fim do ano passado pelo Ministério da Justiça. A reportagem da Rádio Nacional procurou o Ministério, mas o órgão ainda não se manifestou. Daniele.
Obrigada, Jéssica. Bom, o ex-ministro Antônio Palocci, condenado a 12 anos pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, vai continuar preso no Paraná. Ele teve o pedido de liberdade negado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Palocci está detido em Curitiba desde setembro de 2016, quando foi alvo de um dos desdobramentos da Operação Lava Jato. O ex-ministro tenta fechar um acordo de delação premiada. Agora nós vamos voltar ao Congresso Nacional com a Mariana Jungmann, né? Bom, Mariana, ontem à noite foi escolhido o novo líder do PMDB no Senado por unanimidade. A gente até já falou dele aqui no início do programa, né? Aí eu vou te perguntar agora se essa escolha foi bem recebida. Pelo visto, sim, né? Por unanimidade. Exatamente, Daniele. O senador Raimundo Lira, que a gente colocou ele aqui no primeiro bloco e eu disse que a gente ia falar mais sobre a escolha dele depois. O senador Raimundo Lira foi muito bem recebido pelos colegas de bancada, foi uma escolha unânime. Ele é um senador que transita muito bem entre as diferentes correntes do PMDB. O PMDB é um partido, é a maior bancada do Senado, então é muito importante essa escolha de liderança, porque ele vai liderar 22 senadores, né? É mais ou menos aí 25% da bancada de senadores total. Então, é uma escolha importante e daí a importância de um senador que transite bem entre as diferentes opiniões desses 22 colegas aí. Inclusive, essa liderança chegou a ser discutido outros nomes para ela, alguns senadores negaram, outros não teriam essa unanimidade toda e aí chegou-se então o nome de Raimundo Lira, que vai substituir o senador Renan Calheiros, que liderava a bancada, mas que vinha fazendo oposição ao governo e colocando aí as suas opiniões divergentes da bancada. Então, Raimundo Lira agora assume a liderança do PMDB, viu, Daniele? Obrigada, Mariana, pelas suas informações. E com elas, a gente encerra o programa de hoje nos Corredores do Poder. Lembrando que algumas notícias que nós não conseguimos dar hoje sobre corredores internacionais. Estados Unidos e Coreia do Sul fazem exercício militar e um esquema de segurança para a cúpula do G20 na Alemanha contará com 22 mil policiais. Você pode conferir na agenciabrasil.ebc.com.br. Boa noite para você e até amanhã.